E aí pessoal, beleza? E se, por exemplo, eu não quiser ficar utilizando esses console.log, alert, é meio difícil, né? Se porventura eu, no lugar de eu querer mostrar isso aqui escondido atrás da tela, né? Botão direito inspecionar e ir até a aba de console, eu querer ter um espaço aqui na própria tela onde ele mostra o resultado. Será que é possível fazer isso daí? Vamos aprender a fazer isso daí hoje então, tá? Então, isso aqui é o código aqui da outra aula, onde a gente está fazendo aqui dois inputs, né? Input type number num e num 2. E um botão de clicar, quando ele clica, ele chama a função somar. Essa função somar, ele tem essa função de document.getElementById. É a nossa função mágica, onde a gente pega e vincula com o elemento da tela HTML e pode fazer o que quiser com ele. E o que, que acontece? Eu vou utilizar desse artifício para poder resolver essa situação. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar aqui, logo depois do botão, uma div. Tá? Uma div HTML é para a gente criar um espaço, né, onde a gente pode controlar ali o que a gente vai colocar dentro desse espaço. Mas basicamente por enquanto ele não vai mostrar nada. Tá? E o que, que eu vou fazer? Da mesma forma dos inputs, que cada input aqui tem um ID, esta div eu vou colocar um ID também. Então aqui dentro da tag vou atribuir ID igual a, no meu caso aqui eu vou chamar ele de saída. Você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Então aqui, esse ID igual a saída, essa é uma tag que tem um ID. Ou seja, ela está elegível, ela está preparada para ser chamada para esse getElementById. Então aqui na nossa função, já que agora eu tenho três elementos, ó, esses dois inputs e essa div, todos com ID, vamos fazer três ligações no JavaScript. Então as duas primeiras ligações elas já existem. Eu vou agora essa ligação chamar de saída mesmo, tá? Porque vai ser a nossa saída. Então o comando é o mesmo, document.getElementById. Só que eu tenho que tomar o cuidado de utilizar o ID do elemento que eu quero. Então, se lá em cima está saída, aqui embaixo tem que ser saída também. Tá? Então, o ID que está no div é saída. Então, esse ID aqui tem que cair aqui. Fenomenal. Então, o que, que eu vou fazer? Ao invés de dar o console.log resultado, eu vou chegar aqui e eu vou fazer assim, saída recebe resultado, que é o resultado da conta, certo? Errado, né? A gente já viu que quando a gente faz a ligação, ele representa a tag inteira. E a tag inteira, ela é uma coisa complexa, cheia de coisas. Não vai dar certo se a gente fizer simplesmente a ligação recebendo o resultado ali. Então isso aí não vai dar legal. Então o que acontece? Eu quero trabalhar com a saída aqui da mesma forma que eu trabalhei com ligação. Na lig 1 e lig 2, eu tive que colocar lig 1 ponto value, porque é o valor digitado, tá? Faz sentido, porque o input ele tem um espaço onde o usuário digita. Isso já não faz sentido na div. A div não tem um espaço onde o usuário digita, né? Ele não tem nada ali, é só uma coisa organizadora. Mas o que ele tem é um espaço interno, porque toda tag que abre e fecha, ela tem um espaço interno aqui, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar saída ponto inner, o espaço interno, e aqui nós temos duas opções, inner text e inner HTML, tá? Eu vou com inner text primeiro, tá? Então o que, que acontece? O texto interno da saída recebe resultado. Vamos ver qual que vai ser o resultado disso aqui. Tá? Então, Ctrl F5. Eu vou colocar aqui o 10 e 9. Quando eu cliquei em somar, apareceu 19. Tá? Então aqui a gente tem essa possibilidade ali de poder fazer. Então, quando a gente tem essa questão de um elemento div, né? Vocês percebem que quando a gente carrega a página da F5, não tem nada debaixo do somar, né? Não tem nenhuma indicação que tem um espaço aqui. Esse espaço está vazio, não tem nada dentro. A partir do momento que a gente adiciona dados, aí o espaço ele se torna visível, tem coisa dentro dele, tá? Então não tem segredo. É só você utilizar um elemento que ele abre e fecha
e a gente poder fazer. Então, por exemplo, eu usei div, mas um outro elemento que abre e fecha, parágrafo, p, por exemplo, parágrafo. Será que vai continuar dando certo se eu usar a tag p, que representa o parágrafo? Então, eu venho aqui, coloco 2, 3 e continua dando certo. Ele só vem um pouquinho mais para baixo porque o parágrafo ele dá esse tipo mesmo de pular linha. Tá? Então, qualquer tag que abra e feche pode ser utilizada como uma fonte de saída. Quer ver uma coisa em comum? Por exemplo, ó, o button ele abre e fecha. Vamos tentar usar ele aqui? O que será que acontece se eu usar esse button aqui? Ele abre e fecha. Pô, se tudo que abre e fecha pode, então vamos ver. Então F5. Ó, ele criou um botãozinho aqui, tá vendo? Que não faz nada. Só que na hora que eu digito o 3 e o 4, 34 mais 4, ó, 38 apareceu dentro do botão. Então, qualquer tag que abra e feche pode ser utilizado aquele inner text. A diferença é que cada uma vai ter um resultado diferente, né? No div ele só mostra o resultado, no p ele dá um espaçozinho ali no anterior, né? Dá um espaçamento. No botão ele coloca dentro do botão. Mas o inner text, qualquer tag que abra e feche, você pode utilizar. Então, por exemplo, tags como input, né, que a gente só abre ela, o br, que é uma tag de pular linha, a gente não vai ter inner text ali, né? Então a gente tem que conhecer o que dá para fazer. Outra coisa que a gente tem também é o inner HTML, mas para isso eu vou mostrar aqui um detalhe. Vamos supor que eu queira que esse resultado ele venha junto de uma tag de formatação de texto, tá? Antes de eu entrar nesse tópico, eu vou voltar aqui para div, aqui em cima, então voltei para div para voltar ao normalzinho. Esquece o segundo botão. Mas aqui eu quero que o resultado ele esteja acompanhado ali de uma tag do H1, de header, por exemplo, para ficar grande, bonitão, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer de um jeito mais chucro, depois a gente dá uma acertada, tá? Mas aqui eu vou concatenar um texto antes e um texto depois. Eu não consigo escrever em HTML dentro do JavaScript, mas eu consigo fazer uma frase que tenha esses elementos HTML. E se, por exemplo, eu colocar um H1 aqui, ó, fechando o H1 aqui, o que o nosso código aqui está fazendo? Ele está pegando a variável resultado e colocando dentro, colocando um H1 na frente, outro H1 atrás, fechando. E aí ele está montando H1, o valor de resultado e o fechar do H1. Vamos ver o que vai acontecer na nossa tela aqui quando eu faço isso. Então, F5, 4, 5. Bom, ele fez jus aquilo que eu montei, né? Ele colocou o H1 na frente, colocou 5 mais 4, né? 9, e fechou o H1 atrás. Beleza, é isso que ele está fazendo. Só que esse foi o texto que a gente montou. A gente montou um texto, a gente pode montar textos dentro do HTML, dentro do JavaScript, desculpa. E dentro desse JavaScript, nos textos podem ter tags HTML sem problema nenhum, tá? Só que, tipo assim, fica feio, né? Só que com uma pequena diferença, se ao invés de a gente utilizar inner text, utilizarmos inner HTML, o que vai acontecer? Tá? Então F5. Vamos ali colocar alguns valores. 1, 2, deu. Agora deu um 3 gigante. Então o que aconteceu? Ele escreve aquele H1, né? H1 no início, H1 no final. Tanto é que eu posso olhar aqui nos elementos. Vamos ver se eu consigo encontrar. A nossa div tem aqui, ó, H1, 3, H1. Só que no inner text ele trata como um texto. Ele não tenta interpretar. Ele só pega o texto e ó, tá aqui.
quando a gente coloca inner HTML, se no meio do texto tiver tags, o navegador interpreta. Então, por isso que a gente consegue inserir, injetar tags HTML pelo JavaScript. A gente consegue criar qualquer elemento, qualquer tag HTML que exista. Podemos pegar um JavaScript, criar um texto com essa tag e colocar aí. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Isso ao invés de ser um H1, ser um button. Um botão. O que será que ele vai fazer? Vamos verificar aqui. Então, cria um button. Então, F5. Novamente, 1 mais o 2. O que vai acontecer? Criou um botão. Tá? Com um número 3 dentro, né? Porque é o que está ali dentro. Então, a gente pode criar botões dinamicamente, inputs dinamicamente, tabelas, né? E aí a gente pode ir criando dinamicamente ali elementos, tá? Basta a gente poder colocar aqui essa informação, tá? Basta você concatenar, colocar isso daí dentro de um texto. Onde existe um texto onde você tem os elementos que você quer e o HTML. E aí esse HTML acaba se tornando acaba entrando na sua página como se fosse um elemento, tá? Então você tem que usar o inner HTML, lembrando, HTML tudo maiúsculo, obrigatório. E você, qualquer tag HTML que tenha embutida aqui, ele vai para sua tela. Daí você tem que escolher o que você quer fazer, tá bem? Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, esse ligação 1, por exemplo, só para a gente finalizar esse vídeo para não ficar tão longo, mas esse lig 1 aqui, ele está ligado com esse input e ele tá ligado com ele. Então, se a gente quiser utilizar o valor, é só colocar lig1.value. Mas vamos supor, na hora que eu clicar no botão, eu quero limpar o valor. Então basta eu colocar aqui, ó, lig1.value recebe, abre e fecha aspas. E eu vou fazer a mesma coisa para o lig2. Então, esse ponto value é uma via de mão dupla. A informação vem e a informação pode ir. No nosso caso, a informação que a gente está devolvendo para o lig é um abre e fecha aspas. Vou voltar isso aqui só para um H1 aqui, só para ficar mostrando bonitinho. Tá? E aí vamos verificar só como é que ficou o nosso programa aqui final. Então, na hora que eu F5, eu digito 1, eu digito 2, ele somou 3, mostrou e apagou os elementos dos campos. Tá? Então, a gente tem essa ligação que é uma via de mão dupla. A informação é recebida e a informação é enviada. Então, qualquer elemento, value, inner HTML que a gente encontrar por aqui, a gente vai... É sempre a via de mão dupla. A gente pode pegar o que tem ali e depois levar a informação do JavaScript para o HTML. Tá? Então, é super importante esse entendimento das ligações. Uma vez isso ligado, essas variáveis, a forma, o que a gente utiliza elas e o que altera nelas, influencia ou é influenciado pelo HTML. Tá? Então, o principal foco que eu quero que vocês saiam daqui, sabendo, é essas ligações existindo, a gente pode ter vários elementozinhos ali que a gente pode utilizar para a gente poder fazer essa ligação. No caso aqui estou mostrando dois, né? No input tem um ponto value e em qualquer tag que tenha abrir e fechar tem o inner HTML ou inner text, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só mandar aqui nos comentários. Um abraço.